bem-vindo ao canal Me Deixe Falar e hoje nós vamos ao capítulo 2 do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Hill inicia nos dizendo que pensamentos são coisas poderosas, quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente, e daí então temos um objetivo alcançado. A história do inventor e do vagabundo vem nos mostrar o que Hill quer nos demonstrar sobre pensar e enriquecer. Barnes tinha um desejo definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Só que ele tinha dois problemas. Ele não conhecia Thomas Edison. E 2, ele sequer tinha dinheiro para comprar uma passagem de trem para Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edison. Mas ele conseguiu ir. Quando Barnes chegou ao laboratório de Edison, ele se apresentou dizendo que estava ali para tratar de negócios. Olha o que Edison disse anos depois. Ele estava na minha frente, parecendo um vagabundo, mas a expressão em seu rosto mostrava que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Dei a ele a oportunidade que me pediu. Eu vi que ele estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria, e o tempo confirmou que eu estava certo, afirmou Thomas Edison. Barnes entrou como funcionário de Edison. Passaram-se meses e nada aconteceu, mas na cabeça de Barnes algo estava acontecendo. O desejo de se tornar sócio de Thomas Edison só aumentava. Barnes estava pronto para a sociedade com Edison e estava determinado a se manter pronto. Pensamentos de desânimo não passaram pela sua cabeça. A certeza dele era viva. Ele nunca disse para si mesmo: de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar outra coisa. Não, o que ele disse foi: vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero, nem que leve o resto da minha vida. Olha o que Hill colocou em observação. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotassem um objetivo definido e o mantivessem até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Eu confesso que fiquei um tempo refletindo sobre isso e sobre como fomos criados para desistir logo daquilo que aparentemente não dá certo, matando a nossa criatividade, a nossa fé e ainda culpar o destino ou a Deus. Não era vontade de Deus. Será? Mas vamos dar continuidade ao livro. A oportunidade de Barnes chegou pela porta dos fundos, disfarçada de infortúnio ou de derrota. Talvez por isso tantas pessoas deixam de reconhecer a oportunidade quando ela aparece. Edison aperfeiçoou a máquina Edison. Só que seus vendedores não apostaram nela, não se interessaram, e foi aí que Barnes agarrou a oportunidade. Ele prometeu a Edison que venderia e vendeu tão bem que enriqueceu no começo do século XX. Mas o valor se tornou insignificante comparado ao bem que ele adquiriu. O conhecimento definitivo de que o impulso tangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais. Hill vem nos dizer novamente que uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir durante uma derrota temporária. Hill nos conta que o tio de Darby, que era seu amigo, pegou a febre do ouro e foi para o oeste do Colorado, cavar e enriquecer. Hill faz um apontamento de que o tio desse amigo não sabia que se extraía mais ouro dos pensamentos dos homens do que do solo. Vamos entender isso. Passadas semanas, ele descobriu metal brilhante, então voltou para casa. Arrumou dinheiro emprestado com vizinhos e parentes para comprar o maquinário e para o transporte seu e de seu sobrinho Darby, que se juntou a ele. Eles conseguiram retirar o primeiro vagão de minério e mandar para a fundição. Tinha uma das minas mais ricas do Colorado. Só que no meio do caminho, o veio do ouro desapareceu. Cavaram tentando encontrar o veio, mas foi inútil. Então, eles venderam as máquinas para um vendedor de objetos usados, que contratou um engenheiro
que deduziu que o projeto de Derby e de seu tio havia fracassado porque eles não sabiam que existiam linhas de falha. Os cálculos dos engenheiros mostraram que o veio seria reencontrado a 1 metro de onde Derby e seu tio pararam. O vendedor enriqueceu porque teve a ideia de usar um especialista. Derby usou a experiência do fracasso de estar a apenas 1 metro do ouro para não mais desistir na vida. E foi assim que ele enriqueceu vendendo apólice de seguros de vida. Ele não parou por causa de alguns nãos que recebia e se tornou insistente devido à lição de não ter sido anteriormente, no caso do ouro. Hill nos diz que antes do sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas, só que são derrotas temporárias e talvez alguns fracassos, porque a coisa que se julga ser mais fácil é desistir. Prestem atenção no que Hill nos conta aqui. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que o país conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um pouco além do ponto em que a derrota as havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e de astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance da mão. Derby contou a Hill que certa vez uma criança não aceitou um não de seu tio. A mãe havia mandado ela buscar dinheiro com o tio e o tio disse bravo que não daria nada e foi ao encontro da criança. Ao invés da criança correr, ela deu um passo à frente. Olhou friamente nos olhos do tio e disse: "Eu vou levar o dinheiro para minha mãe." E o tio rapidamente tirou o dinheiro do bolso e a entregou à criança. Que ironia ele entender que foi bem sucedido nas vendas de apólices de seguro, por causa daquela criança e de ter desistido a 1 metro do ouro. E esse foi o ensinamento que ele trouxe. A criança audaciosa encarando o tio e ele ter desistido faltando apenas 1 metro do ouro. Foram os 2 grandes aprendizados que o levaram a enriquecer. Derby ainda contou ao Hill que toda vez que um cliente em potencial tentava dispensá-lo sem comprar as apólices, ele via aquela criança e dizia a si mesmo: "Tenho que fazer essa venda." Sabe que a maior parte das vendas que fiz vieram depois que as pessoas me disseram não. E o fato de eu ter desistido a 1 metro do ouro me ensinou a seguir sempre em frente. Derby enxergou nos eventos da sua vida alavancas de aprendizado e as usou muito bem. Este livro possui 13 princípios que funcionam individualmente ou juntos, como catalisadores que vão fazer suas respostas surgirem repentinamente, como uma ideia, um plano, um objetivo. Uma ideia sólida é tudo do que você precisa para alcançar o seu sucesso. Esses 13 princípios são o caminho. Esse livro é para os jovens que não precisam fracassar para aprender e a quem já fracassou para analisar os seus pequenos fracassos. Napoleão Hill vem nos dizer que quando você pensa em enriquecer, observará que riqueza começa no estado mental, mas a definição de objetivo sem dureza de trabalho. Hill nos diz que, por isso, passou 25 anos pesquisando os homens mais ricos da época. Você vai descobrir que assim que dominar os princípios dessa filosofia e aplicá-los em sua vida, tudo que você tocar vai começar a se transmutar em um bem para o seu benefício. O sucesso chega para quem se torna consciente do sucesso. O fracasso acontece para quem se permite tornar consciente do fracasso. É aqui que a mudança vai acontecer. Você não será o mesmo. Suas impressões e crenças, com toda certeza, irão mudar, porque os seus hábitos de pensamento estão cheios de pobreza, miséria, fracasso e derrota. Você vai se transformar sem esforço e sua vida vai mudar.
Curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e até o próximo vídeo da playlist do Napoleão Hill.